Abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. A leitura será a partir do versículo 18. Dando continuidade àquilo que já estudamos anteriormente, Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 18 até o fim do capítulo. Diz assim a santa palavra de Deus. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o cordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Moisés e Arão, Deus do povo de Israel e do povo da igreja na nova aliança. Obrigado, Senhor, por essa história maravilhosa. É a nossa história, a história de um povo redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, como herdeiros dessa história, nós te pedimos agora que o Senhor nos ajude a compreender essa história, a compreender essa narrativa, a compreender quem Tu és e quem nós somos, e o que devemos fazer diante da Tua santidade, diante da Tua soberania, diante da Tua majestade. Tende misericórdia de nós nessa manhã, pois semanalmente nós temos quebrado a Tua lei. Diariamente temos feito isso, na verdade, por isso confessamos os nossos pecados nessa manhã e já agradecemos pelo perdão recebido mais uma vez. Mas nos ajuda, ó Deus, então, a compreender desse texto como lutar contra o pecado e como fazer a Tua vontade, que é sempre, sempre soberana. E ajuda também aqueles, ó Deus, que não podem fazer isso, porque ainda não são guiados pelo Espírito Santo. Não podem Te agradar, mesmo pensando que agradam ao fazer supostamente alguma coisa boa, porque eles não têm a Jesus Cristo. Que nessa manhã o Evangelho que salta das páginas desse texto, possa ser usado pelo Teu Santo Espírito e de forma graciosa que o Senhor salve aqueles que ainda não pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho,
o primogênito entre muitos irmãos. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Você deve se lembrar de Davi de Michelangelo, uma das esculturas mais conhecidas em toda a história da arte. Se nós fôssemos adeptos aqui de uma pregação moderna ou contemporânea, eu poderia mostrar para vocês aqui no Data Show uma imagem dessa estátua, dessa escultura. Mas graças a Deus o conselho dessa igreja, e imagino também os irmãos, não são adeptos desse tipo de ilustração. A ilustração, ela é por meio da pregação, ela é por meio daquilo que nós conseguimos imaginar ou da nossa memória. Por isso chamo vocês a essa memória. Você já deve ter visto isso em algum momento da sua vida. Aquela escultura belíssima, com detalhes fantásticos, demonstrando ali não só a primazia da arte grega, a primazia da arte que estava sendo recuperada agora no tempo do Renascimento. Michelangelo, como esse artista renascentista, ele quer demonstrar ali naquela escultura toda a perfeição da arte grega. Se você algum dia visitar a Itália, vá a Florença. Essa escultura está ali. E ela representa a natureza heróica do rei de Israel, simbolizando o sentimento de liberdade civil que dominava a República de Florença àquela época. Você vai perceber que Davi está olhando para Roma, no sentido de se libertar daquele jugo que vinha dali. E nesse sentido, então, você vê historiadores como Ellen Gardner defendendo que a escultura de Davi representa instantes anteriores ali de sua mítica batalha contra Golias. Você vai ter outras esculturas da época renascentista fazendo a ilustração de Davi, e todas elas têm ou a cabeça de Golias ou alguma representação de Golias também. Mas essa não. Davi está ali sozinho e com uma fisionomia um pouco angustiada, talvez exatamente por antecipar o que passaria ali com Golias. Mas ao se lembrar dessa escultura, nós devemos nos lembrar que há dois problemas, pelo menos dois ali. Apesar de toda a beleza, apesar da quase perfeição da escultura, quais são os dois problemas? O primeiro deles é que Davi está nu. Isso certamente não condiz com o relato bíblico. O relato bíblico nos mostra que Davi não usou a armadura de Saul, era muito pesada para ele, ele se desvencilha daquilo, para lutar livremente. Mas certamente a ideia do texto bíblico nos mostra que ele tinha algum tipo de vestimenta ainda. Uma vestimenta supostamente simples, sim, mas não estava nu. Isso já mostra a influência então da arte grega na arte de Michelangelo. Você pode se lembrar então que os gregos, por exemplo, na época de Esparta, eles lutavam nus. Eles lutavam nus para estarem o mais livres possíveis para vencer o inimigo. Então Davi ali é feito nu. Mas isso nos leva ao segundo problema e o principal deles. Você olha para a estátua, para a escultura de Davi, e você percebe que Davi não está circuncidado. Um erro gravíssimo. Não mostrando ali apenas a influência de qualquer arte grega, mas o desconhecimento de Michelangelo do que representava a circuncisão para o povo de Israel. E certamente o rei Davi era circuncidado. Vocês se lembram como ele chama Golias? Esse incircunciso. Quem é ele para falar assim contra Deus? Contra o povo de Deus. E quando nós olhamos então para essa situação, nós não estamos aqui apenas criticando a arte, nós estamos aqui vendo que a não circuncisão de Davi numa escultura não significa absolutamente nada para nós, ou para ele, ou para Michelangelo, a não ser um erro histórico, ou cultural, ou artístico. Mas
não circuncisão do filho de Moisés aqui quase gerou a morte de alguém. Para nós percebermos a importância desse sinal do pacto, sinal da aliança na vida do povo de Israel, mesmo antes de toda a oficialização da lei cerimonial. Nós vemos aqui então que esse texto vem nos mostrar que Michelangelo não estava preocupado com a ausência da circuncisão e muito menos preocupado com a ideia de soberania de Deus, que vai reger para nós toda essa parte do capítulo 4 de Êxodo. A soberania de Deus é demonstrada para nós aqui na vida de Moisés, na vida de Arão, na vida de Faraó, de forma significativa para nos mostrar como ela funciona e age sobre as nossas vidas até hoje. E nós começamos vendo isso no próprio contexto. Começamos lá atrás, em Êxodo capítulo 3, quando ali Deus se introduz a Moisés no meio de uma sarça ardente. O anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, está ali falando diretamente com Moisés. E nesse diálogo nós percebemos que Yahvé é claro a respeito do que Moisés deveria fazer, a respeito de quem ele era. E isso deveria ser suficiente para Moisés então realizar a obra e a missão que Deus lhe concedera, mas Moisés é hesitante, Moisés é incrédulo, Moisés desconfia, até que, depois de Deus demonstrar demasiadamente a sua longanimidade, ele se ira contra Moisés, e nessa ira ele não destrói Moisés, mas ele levanta Arão para ser a sua boca, o seu porta-voz. Moisés seria como Deus para o povo, o representante direto, o mediador, o intercessor, mas Arão seria o pregador. Nisso tudo, nós vemos agora então o final dessa cena, até o final do versículo 4, versículo 17, nós temos ali Moisés diante da sarça. E agora o capítulo começa nos mostrando a volta de Moisés para Jetro e o envio de Moisés para o Egito. Nós vemos então agora no capítulo 4, versículos 18 a 31, a soberania de Yahvé como base para a salvação do povo, assim como da exigência de obediência completa. Como falei para vocês, a temática aqui desses versículos está baseada na soberania de Deus. Soberania de Yahvé é o Deus do pacto. E essa soberania, sem dúvida alguma, está ligada à salvação, está ligada à nossa redenção. Mas aqui o pacote é completo. A soberania de Deus, ao mesmo tempo que ela nos salva, ela garante a nossa salvação, ela exige de nós obediência completa, plena. É aquela famosa ideia de que Deus é o nosso Salvador e o nosso Senhor pleno. A soberania de Yahvé é a base da salvação do povo de Deus, assim como da exigência da obediência completa. Nós veremos isso em 3 partes. A primeira delas é a soberania de Yahvé endurecendo o coração. A soberania de Yahvé, ela endurece corações. Leamos mais uma vez, versículos 18 a 23. Diz assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei
teu filho, teu primogênito. Você consegue ver aqui a soberania de Deus? A soberania clara de Deus guiando todas as coisas, inclusive endurecendo o coração de Faraó. Essa talvez seja a parte mais difícil do entendimento do que é a soberania de Deus de fato. Mas lá no versículo 18 nós vemos então uma mudança bem clara. Até o versículo 17 do capítulo 4, nós temos um Moisés hesitante, suscitando a ira de Deus. Mas depois desse diálogo maravilhoso, depois dessa demonstração de ira, no versículo 18 nós vemos a iniciativa de Moisés. Ele fala para o seu sogro: deixa-me ir. E o sogro responde: vai-te em paz. O Redentor do povo de Israel agora havia compreendido quem ele era, quem Deus era, e que ele deveria ir independentemente das circunstâncias. Vejam então como a doutrina da soberania de Deus é o remédio para a nossa doença da incredulidade, da desconfiança, da falta de confiança em Deus de forma plena. Moisés toma a iniciativa e vai, e ele no versículo 19 tem a confirmação do próprio Senhor, do próprio Yahvé. Yahvé diz para ele: vai e torna para o Egito, porque são mortos todos que procuravam tirar-te a vida. E assim é Deus. Mesmo que Moisés tivesse tomado a iniciativa para ir, ele inclusive diz ao seu sogro que queria ver se o povo, se os seus irmãos ainda viviam. Não é que ele está achando que eles já morreram, mas como eles viviam, como eles estavam. Aqui em contrapartida, Deus diz para ele: pode ir tranquilo, porque aqueles que queriam tirar a vida, eles estão mortos. Fique tranquilo, 40 anos se passaram. Quando você chegar lá, faça exatamente o que eu mandei, e os presbíteros, os anciãos do povo vão lhe ouvir, e consequentemente o povo também ouvirá. Nós vemos então a soberania de Deus guiando realmente as nossas vidas. Mas essa soberania, ela não é algo que suscita em nós, ou deveria suscitar em nós, qualquer orgulho ou soberba. E nós vemos, infelizmente, dentro da teologia reformada, algumas pessoas lidando com esse assunto da soberania de Deus, assunto como a predestinação, de uma forma não humilde, muito pelo contrário. São calvinistas que fazem questão de humilhar arminianos, calvinistas que fazem questão de demonstrar o seu conhecimento bíblico, em contrapartida à ignorância de outros que não entendem como eles. Ou seja, são calvinistas que podem até conhecer a doutrina, mas não experimentaram ainda o resultado mais imediato desse remédio que é a soberania de Deus. Não há como haver um calvinista, um reformado, que acredita sim nas doutrinas da graça, que seja ao mesmo tempo orgulhoso e soberbo, que humilhe pessoas que não pensam como ele. Você vê isso exatamente na vida de Moisés aqui. Moisés toma a iniciativa, ele recebe a confirmação de Deus, e no versículo 20, vejam essa imagem aqui. Uma imagem de humilhação, uma imagem de uma pessoa que certamente não representava o valor grego das esculturas ou da arte, ou a cultura daquilo que nós conhecemos como um salvador, um redentor, um rei. O versículo 20 diz: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Moisés aqui é um velho, montado num jumento, levando um bordão que não era uma arma de guerra, que não chegava nem perto de ser algo que pudesse libertar o povo das armas do Egito. Ele não está montado num cavalo branco. Moisés aqui, juntamente com a sua família, está saindo da forma mais humilde possível, e ele é o grande libertador do povo de Israel.
Michelangelo não faria essa escultura aqui a respeito de Moisés ou de qualquer outro patriarca. Porque isso não enche os nossos olhos, isso não preenche a nossa necessidade pecaminosa de ver o mundo com os olhos soberbos de Satanás e não com os olhos humildes de Yahvé. Como vai a sua vida diante da soberania de Deus? Você é uma pessoa mais humilde? Não apenas nessa consideração de debates soteriológicos com outras pessoas de outras denominações, mas na sua própria vida, como é que você lida com outras pessoas? Como é que você lida com aqueles que são inferiores a você? Como é que você lida com aqueles que são superiores? Soberba, orgulho, altivez, isso não deve estar presente na vida de um cristão que entende que Deus soberanamente, incondicionalmente salva pecadores. A doutrina da salvação, ela nos leva a esse tipo de atitude em todos os momentos da nossa vida. E aqui o teste maior para ver se você entende realmente a doutrina da soberania de Deus. Eu chamei esse ponto de a soberania de Yahvé que endurece corações. E aqui até alguns calvinistas tremem e não sabem lidar direito com essa situação. Se você é calvinista, hoje pela manhã, eu não tenho dúvidas que você entende bem que a salvação pertence ao Senhor e Ele salva os seus eleitos, como nós vimos em Romanos capítulo 8, antes da fundação do mundo. Deus conhece os seus eleitos e vai salvá-los desde toda a eternidade. Nós sabemos bem que a doutrina arminiana ela está errada, é uma interpretação incorreta das Escrituras. Quando baseia a predestinação em algo que Deus vai ver lá na frente. Deus vai ver quem vai se arrepender, Deus vai ver quem vai buscá-lo e aí Ele elege. Não. A soberania de Deus, se nós pudermos usar essa expressão, ela é desde a eternidade passada. Desde antes que houvesse qualquer coisa. Desde antes que houvesse qualquer criação. Então, se nós cremos que a soberania de Deus salva os eleitos, nós temos talvez alguma dificuldade em entender que a soberania de Deus também diz respeito à perdição dos não eleitos. É aí onde você não consegue entender a graça de Deus, o amor de Deus. Você fica tentado a dizer como um arminiano: esse Deus não é o Deus da minha Bíblia. Eu não consigo ver Deus dessa maneira, isso seria injustiça. Mas esse texto aqui introduz para nós uma temática que vai ser totalmente basilar em toda a narrativa do Êxodo. Deus diz a Moisés: você vai fazer os milagres que eu te mostrei, ainda outros, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Muitos calvinistas, que obviamente não se dizem arminianos, vão tentar ficar em cima do muro e dizer o seguinte: Deus é soberano na salvação dos seus eleitos, mas Ele deixa então, Ele permite que pecadores vão para o inferno. Deus não tem nada a ver com a perdição de pecadores, mas Ele tem tudo a ver na sua soberania com a salvação dos eleitos. E basta você olhar para o sujeito do verbo, como o verbo está descrito aqui, para você ver que isso não é uma mera permissão. Deus diz: eu endurecerei o coração. E essa palavra, ela vai ferir o nosso coração, sim. Essa palavra, ela vai de
encontro ao nosso coração, talvez a esse arminiano que ainda existe dentro de nós. Como é que eu posso crer nisso? Como é que eu posso crer num Deus que diz que salva, mas que endurece o coração? A minha resposta pecaminosa e talvez automática é: então não adianta pregar, então não adianta anunciar, não adianta fazer nada. Porque Deus é soberano e se está endurecido o coração, aquele coração vai permanecer endurecido. Mas essa não é a resposta bíblica para isso. O que Deus mandou Moisés fazer? Vai lá e faz. Moisés não deixa de fazer porque o coração de Faraó vai ficar endurecido. Se Moisés tivesse uma reação arminiana, fazendo aqui uma anacronia, Moisés diria, e ele já contendeu com Deus aqui, né? Ele diria: poxa Deus, o que adianta eu fazer os milagres? O que adianta eu fazer o que o Senhor está mandando? O Senhor vai endurecer o coração de Faraó, não vai adiantar nada. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Vai e faz. E a partir disso então, a resposta de Faraó vai ser endurecimento. A soberania de Deus ao fazer isso não exclui a responsabilidade de Faraó. O pecado de Faraó não é de Deus. A resposta negativa às demonstrações de Moisés é responsabilidade e culpa de Faraó. Essa é a doutrina bíblica do que nós chamamos soberania de Deus, especialmente na salvação. Não é algo simples. Só isso que eu estou dizendo aqui mais uma vez, você talvez já tenha ouvido isso 500 milhões de vezes. Deveria mais uma vez colocar a nossa boca no pó e nos levar àquela atitude de humilhação, de humildade que nós vemos aqui representada na vida de Moisés, montado num jumento, carregando um bordão, velho, aparentemente incapaz e insuficiente de fazer qualquer coisa. Deixa eu ler para vocês aqui o que os nossos símbolos de fé dizem sobre isso. E teoricamente isso é o que nós cremos a partir das Escrituras. No capítulo 3 da Confissão de Fé, que fala sobre os decretos de Deus, na seção 3 nós lemos assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna. Até aqui, ótimo. Ser calvinista até aqui é excelente, não tem crise alguma. Mas o texto continua: e outros pré-ordenados para a morte eterna. Nós temos aqui a famosa doutrina cunhada por Calvino, a dupla predestinação. A soberania de Deus, ela é para a salvação de pessoas e também para a perdição de pessoas. E as duas coisas, os dois aspectos, deveriam nos tornar mais humildes e mais obedientes. Eu insisto, se nessa manhã o seu coração é inclinado a dizer: se Deus elege para a perdição também, então não adianta eu fazer nada, essa não é uma conclusão bíblica. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ter a conclusão bíblica, que é: se Deus é quem salva, e Ele é soberano para decidir e realizar os resultados, o que cabe a mim então é fazer o que Moisés está fazendo aqui, é ir e falar e testemunhar e agir, esperando sim que todas as pessoas com quem eu entrar em contato a respeito do Evangelho se convertam ao Senhor. Não deve ser o nosso desejo que, ao falar para alguém que eu não gosto muito, que Deus endureça o coração dessa pessoa. Esse é um desejo também pecaminoso. Graças a Deus, o endurecimento do coração de alguém não depende de nós. Mas, muitas vezes, quando nós abrimos as nossas bocas para falar desse assunto tão maravilhoso, nós somos
nós auxiliamos, nós ajudamos pessoas a endurecer o coração. Quantas pessoas que cresceram na igreja presbiteriana e sempre tiveram dificuldade com uma doutrina como essa, porque ou pastores ou outras pessoas, outros mestres não tiveram a habilidade ou a sensibilidade, melhor dizendo, para tratar de um assunto tão delicado. É delicadíssimo. Mas é a realidade que flui das Escrituras. A soberania de Deus endurecendo o coração de Faraó e de tantos outros que infelizmente vão ouvir o Evangelho, mas não vão se arrepender. E sabe como é que nós balanceamos isso? O equilíbrio aqui é perfeito. Porque sim, se a soberania de Deus viesse de uma fonte impessoal, como é, por exemplo, Alá, o Deus dos muçulmanos. Os muçulmanos defendem que Alá faz todas as coisas como lhe apraz. Mas Alá é um Deus impessoal. É isso que o distingue, por exemplo, de Yahvé. É isso que o distingue da Santíssima Trindade, que é um Deus em 3 pessoas. E quem é a primeira pessoa da Trindade? O Pai. A soberania de Deus não é uma soberania arbitrária de um Deus furioso que quer fazer a sua vontade independentemente de qualquer coisa. Não, a soberania de Deus é baseada num Deus amoroso, num Deus que se relaciona, num Deus que é Pai desde toda a eternidade. Ele é Pai do Filho eterno. E vejam como ele se descreve para Moisés aqui. A partir do versículo 22, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Olha que relação maravilhosa. A soberania desse Deus, principalmente no que diz respeito à perdição de pessoas, parece uma coisa tão negativa, mas fluindo desse Pai maravilhoso, desse Pai cuidadoso, desse Pai amoroso, é algo fantástico. E isso vai amolecer no nosso coração nessa manhã. Yahvé aqui, ele não é Pai apenas de Israel, ele não é Pai apenas de Moisés, ele é seu Pai. Ele é Pai daqueles que são chamados filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que recebem ao Senhor Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Nós cantamos aqui um hino falando sobre a nossa união com Cristo. E nós somos filhos de Deus, porque nós fomos adotados em Cristo Jesus. Essa é a realidade da soberania de Deus. Soberania maravilhosa, que vai adotando, que vai recebendo pecadores na família santíssima do Senhor. O amor eterno da Trindade, o amor entre eles, entre as pessoas da divindade, é derramado sobre nós agora, por causa da soberania de Deus. Você se entende como um filho de Deus nessa manhã? O pacote é completo. Não tem como Deus ser meu Pai e não ser um soberano Deus que salva os eleitos e que endurece o coração dos não eleitos. O pacote é completo e é essa mensagem que nós devemos anunciar. Porque Faraó, ele receberia uma punição. Nós temos aqui também a introdução daquilo que vai acontecer lá nas 10 pragas. Deus trata o povo de Israel como sendo seu filho, e caso o filho não possa sair da escravidão, seja impedido de sair da escravidão, o primogênito do Egito vai morrer. Um sinal maravilhoso, mostrando mais uma vez a soberania de Deus, que é Pai, mas que também é juiz. E nesse sentido, então, nós vemos
a relação dessa ideia do primogênito tendo que morrer com aquilo que vem em seguida, nos versículos 24 a 26. E se essa soberania de Yahvé, ela em primeiro lugar endurece corações, ou ela também faz isso, agora nós vemos a soberania de Yahvé exigindo obediência completa. Versículos 24 a 26. Que dizia assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Só a leitura do texto já nos mostra o quanto ele é difícil de interpretação. E a tradução, infelizmente, não ajuda mais uma vez. Só que aqui é a tradução em qualquer língua. Você pega isso aqui em português, inglês, espanhol, latim, o que for. É a dificuldade do texto original mesmo, do texto em hebraico. Por quê? Eu lhe pergunto. Tudo bem que a nossa tradução aqui já nos leva a uma determinada ideia, mas quando você lê esse texto, Deus aqui, ao encontrar com a família de Moisés, quem é que ele quer matar? A nossa primeira resposta é Moisés. A própria tradução aqui para o português já nos leva a entender isso. Mas quando você olha de forma bem pura e limpa no hebraico, todos os pronomes aqui, a partir do versículo 24 até o 26, podem tranquilamente se encaixar, por exemplo, com a vontade soberana de Deus em matar o primogênito de Moisés. Vamos nos lembrar aqui uma coisa. Já nos foi dito que Moisés teve um filho, e ele chamou esse filho de Gerson, porque era peregrino em terra estranha. Depois a Bíblia não menciona, mas mencionou agora, no texto que nós lemos, que Moisés sai com sua esposa e seus filhos. Nós sabemos mais tarde que ele tem pelo menos mais um filho. Ou seja, aqui no contexto, nós temos pelo menos 2 filhos de Moisés, mas um está sendo referido aqui como incircunciso. Olha que relação maravilhosa. E infelizmente não dá para ser categórico. E quando você olha para a história, para os comentaristas bíblicos, a grande maioria deles vai assumir que aqui Deus queria matar Moisés. Mas eu ouso discordar dessa posição mais tradicional, mais comum. E eu creio, apesar de não poder ser categórico, que aqui Deus quis matar o primogênito de Moisés. Faz sentido pela relação do texto. Ele fala para o filho dele, Israel, sair do Egito, senão ele mataria o primogênito de Faraó. E para mostrar então a consistência desse Deus do pacto, ele vai matar o primogênito de Moisés, porque o Redentor, o libertador do povo de Deus, não era completamente obediente ao que Deus mandara. Ele está indo para o Egito para resgatar o povo. Ele toma a iniciativa de fazer isso. Mas uma coisa estava faltando. Em Gênesis 17, Deus deixa claro que ao 8º dia, os filhos da aliança deveriam ser circuncidados no prepúcio. E é por isso que nós vemos lá o contraste com a estátua, a escultura de Davi. Davi não estava circuncidado, ainda não está ali naquela escultura. Moisés havia falhado em não circuncidar o seu filho. E isso aqui é primordial para que ele realize a obra do Senhor. Veja, Deus nos salva, Deus nos liberta para a obediência plena, para a obediência total. Soberania do Senhor é na libertação e na exigência de obediência. Deus nos deu a sua lei, os seus mandamentos, para que os cumpramos à risca. E aí nós olhamos mais uma vez para o texto e nós perguntamos, por que é que Moisés não havia circuncidado o filho?
ou os filhos aqui. No caso, nós estamos olhando para o primogênito, porque isso tem a ver com o contexto estabelecido pelo próprio Deus. E a Bíblia também não responde, mas o que nós podemos supor é que Moisés não fez isso, no mínimo, por negligência. Eu não creio que Moisés fez isso deliberadamente. Não vou circuncidar os meus filhos. Mas vamos nos lembrar. Moisés, ele foi criado pelos seus próprios pais, até uma idade que não sabemos exatamente, foi para o palácio de Faraó, saiu de lá aos 40 anos de idade e passou 40 anos na terra onde o sacerdote de Midian era Jetro. Talvez afastado completamente das coisas de Deus. Calvino insiste que Moisés, ele não circuncida seu filho porque o sogro e a esposa eram contrários a essa prática tão sangrenta e tão desnecessária. Suposição. Não sabemos. O que nós sabemos ao certo é que Moisés, por negligência ou desobediência, não circuncidou o seu filho, não imprimiu nele o sinal do pacto necessário, não demonstrou na vida do seu filho aquilo que a circuncisão demonstrava. Para haver salvação, deve haver derramamento de sangue. O pacto era selado com sangue. E nesse sentido, nós vemos aqui Deus demonstrando quão importante é o sinal do pacto. Eu preciso dizer para você aqui nessa manhã, que talvez seja um batista chamado calvinista. Tem muitos hoje por aí. Não pode ser batista reformado, porque se fosse batista reformado, batizaria os filhos. É um batista que acredita nas doutrinas da graça, nos 5 pontos do calvinismo e assim por diante. Mas são batistas que insistem que presbiterianos estão errados ao batizar seus filhinhos, fazendo uma relação esdrúxula aí, nós presbiterianos, entre circuncisão e batismo. Não temos tanto tempo para entrar nisso aqui agora. Mas eu gostaria de mostrar, em primeiro lugar, que não há qualquer relação esdrúxula entre isso e também como é pecaminoso quando um crente de qualquer tradição deixa de batizar o seu filho e a sua filha na mais tenra idade. A Bíblia faz toda essa relação entre o sinal da aliança no Antigo Testamento, que não exigia fé alguma do filho, com o batismo agora na Nova Aliança, que também não exige fé alguma daqueles que são representados por nós. Hoje à noite nós teremos alguns batismos aqui, que exigem uma profissão de fé daqueles que receberão o sinal do pacto, porque já são adultos, já são maduros, não são mais representados pelos pais no que diz respeito à idade e responsabilidade. E infelizmente eu vejo hoje muitos pastores presbiterianos afirmando, por exemplo, que os nossos irmãos batistas estão certos em não batizar os seus filhos porque eles não pensam assim. Ora, não interessa a forma como eu penso ou deixe de pensar, o que as Escrituras ensinam é que Deus esteve prestes a matar o primogênito de Moisés, ou para alguns o próprio Moisés. Essa é a gravidade para Deus da negligência de se não marcar os filhos da aliança com o sinal da aliança. Eu não sei qual é a sua origem aqui, eu não sei se você que nos visita ainda tem dificuldades com o chamado batismo infantil. Pois eu vou lhe convidar a meditar sobre esse texto, a tentar compreender à luz do Espírito Santo mais e mais quanto de fato é pecado
não batizarmos os nossos filhos na infância. Porque ao dizer isso, ou ao crer nisso e não fazer isso, nós estamos afirmando na prática que os nossos filhos não são da aliança. Que os nossos filhos, primogênitos ou não fazem parte do pacto. Que só farão parte do pacto quando eles, em uma idade mais madura, fizerem a sua pública profissão de fé e só então receberem as águas do batismo. Não é isso que Deus está ensinando aqui a Moisés, a Zípora, a Gerson e muito menos a nós. O interessante é que Zípora faz então aquilo que Moisés deveria ter feito, nos mostrando aqui então que Zípora sabia o que era a circuncisão, dando um pouquinho de força então àquele argumento de Calvino, de que supostamente Moisés não tinha feito por influência de Jetro, Reuel e de sua esposa, que entendiam a circuncisão, mas não praticavam por alguma razão específica. Ela vai e faz. E para mim aqui, jogando um pouco mais de força no fato de ser Gerson, o filho, sim, ela poderia querer salvar Moisés das mãos de Deus, mas a atitude dela aqui parece muito mais de uma mãe querendo salvar o seu filho do que uma mãe querendo salvar o seu marido. E ao fazer a circuncisão, ela diz: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. E isso repete no versículo 26, esposo sanguinário por causa da circuncisão. E mais uma vez a palavra esposo aqui, ela pode estar imposta à tradução. A palavra não é literalmente esposo ou noivo, como em outras traduções. A palavra aqui quer dizer um que se relaciona comigo por pacto. Ou seja, é um parente, um relacionado, não por sangue, mas por pacto. Caberia esposo, caberia noivo, mas caberia também agora o filho. Sim, o filho era, obviamente, um parente dela por sangue, mas agora, pela circuncisão, eles são parentes ou relacionados por pacto, por aliança, por aquilo que Deus exige de nós. E a nossa resposta diante dessa soberania é a obediência plena, obediência completa. Se você ainda tem alguma dificuldade com esse tipo de questão e doutrina, não se assegure ou não se conforte com a ideia de que os batistas pensam assim e por isso estão certos ao não batizar. Não. Busque, creia e se arrependa de não batizar os filhos na mais tenra idade. Essa é a soberania de Deus exigindo de nós obediência plena, baseado nessa soberania que tem a ver com o endurecimento de coração das pessoas, mas o texto termina de forma fantástica, mostrando para nós a soberania de Yahvé na abertura de corações. É a soberania de Yahvé que abre corações. Vejamos isso a partir do versículo 27. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. A soberania de Deus, abrindo corações, cumprindo as suas promessas, realizando nos mínimos detalhes o que Ele diz que vai fazer. Nós vemos aqui então, como já tínhamos visto anteriormente, ao mesmo tempo que Deus está trabalhando com Moisés, Ele está trabalhando com Arão, e Ele chama Arão, seu servo, e diz: vai ao deserto para te encontrares com Moisés, e ele foi. Moisés é hesitante, Moisés vai recebendo o que ele precisa receber, pela sua hesitação, pela sua incredulidade.
iniquidade, pela sua desconfiança. Mas quando Arão recebe a vontade soberana do Senhor, ele diz, ele foi. Como é a sua vida em relação a isso? Você pode ser um calvinista e crer que a salvação pertence soberanamente ao Senhor, mas você não obedece a essa soberania nos mínimos detalhes. Deus fala para você, não faça isso, faça aquilo, você continua indo pelo caminho do pecado, você continua indo pelo caminho da desobediência. Arão aqui responde, sem qualquer hesitação, ele encontra Moisés, ainda no deserto, e o beija, ainda no monte de Deus. Que relação maravilhosa agora, que seria estabelecida para que eles ambos fossem guias de Israel. Ali Moisés relata o que Deus falou e realiza os sinais para Arão. Arão crê, Arão entende. Eles voltam para o Egito, como Deus havia estabelecido. Eles reúnem os presbíteros de Israel, os anciãos de Israel, os representantes de Israel, e eles manifestam tudo isso a eles em primeiro lugar. E eles creem, e eles ouvem. Está tudo acontecendo como Deus dissera, e tudo acontecendo ao contrário do que Moisés pensava que ia acontecer. Isso é maravilhoso. Tudo acontece de acordo com a soberania de Deus, e geralmente ao contrário daquilo que nós pensamos. Deus diz, faça isso, eu falo, não vou fazer, porque senão vai acontecer tal coisa. E aí, a linha da história vai acontecendo, e Deus realiza a sua obra. E nós quebramos a cara mais uma vez. A soberania do Senhor abre os corações, não apenas para a salvação, mas também para a obediência plena. Mas também para respondermos como Arão está respondendo aqui, como os presbíteros estão respondendo, como o povo responde. Vejam aí os versículos 30 e 31. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Você se identifica com isso aqui nessa manhã? Isso é maravilhoso demais. Você só está aqui nessa manhã certo de que é um salvo pela cruz de Cristo, porque Deus abriu o seu coração, porque Deus abriu o seu ouvido, porque Deus abriu o seu entendimento. Isso é soberania maravilhosa, que endurece, mas que abre, que leva à perdição, mas que continua salvando. A nossa missão, como a de Moisés e Arão aqui, é simplesmente testemunhar, abrir a nossa boca para falar. Está acontecendo aqui exatamente como Deus mandara. Moisés está fazendo os sinais, ele é o representante maior entre Deus e o povo, mas é Arão quem está falando. É Arão quem está pregando. E pela pregação da palavra, e pelo anúncio da palavra, o povo crê. E o povo adora. Você vê aqui a insignificância da incredulidade de Moisés. Mas e se? E se? E se? E se? E nenhum questionamento acontece aqui. Nenhum questionamento acontece. Você vê a insignificância da sua incredulidade. Mas e se, Deus? E Deus fala, confia em mim. Vai, faça isso, não faça aquilo, obedeça os meus mandamentos. Batiza seus filhinhos na mais tenra idade. Creia na minha soberania. Meus irmãos, esse texto automaticamente nos leva a Colossenses capítulo 2, por favor. Colossenses capítulo 2. A soberania de Yahvé, ela endurece corações, sem dúvida alguma. Mas para a sua glória, também, ela abre corações e ela leva esses corações à obediência plena. E tudo
disso diz respeito à soberania de Yahvé na cruz de Cristo. Nós temos a escultura de Davi ali, feita daquela maneira, com os erros que nós apontamos aqui. E nós precisamos nos lembrar então da situação de Cristo na cruz do Calvário, que também estava nu e circuncidado, mas que aí na cruz está demonstrando para nós exatamente o que significa um derramamento de sangue que salva pessoas da morte. Naquela circuncisão, ali nos tempos de Moisés ou seu filho primogênito foram salvos da ira de Deus, por causa do sangue, do sinal do pacto. E vamos lembrar, o batismo ou a circuncisão não salvam qualquer pessoa, mas demonstram o que é a salvação pelo Espírito Santo. E isso nos leva exatamente à circuncisão de Cristo. Colossenses 2, de 11 a 15. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se a circuncisão para o filho de Moisés salvou naquele momento, quanto mais a circuncisão do primogênito do Pai vai salvar na cruz do Calvário. Nessa manhã, submeta-se à soberania de Deus, salvando a sua alma por meio do arrependimento, preservando a sua alma por meio da confiança plena em sua graça maravilhosa. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós não merecemos a tua graça, e quando aprendemos a respeito dela, não nos humilhamos como deveríamos. Mas o Senhor continua salvando, o Senhor continua santificando, e por isso nós te damos graças. Nos ajuda, ó Deus, a compreender mais uma vez o que aconteceu aqui na vida de Moisés. Te peço que, se há alguém aqui que ainda tem dúvidas sobre o que significa batizar filhos da aliança, ainda bebezinhos, que eles possam crer totalmente nisso, porque é da palavra e do teu Santo Espírito, e não doutrina de homens, ou de uma denominação, ou de outra. E que nessa manhã, ó Deus, a cruz de Cristo seja suficiente pelo poder do Espírito Santo para salvar aqueles que ainda são incircuncisos de coração, e levar os circuncisos de coração à obediência plena do Senhor. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.